Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa segunda aula dessa semana, né? Hoje é dia 2 de setembro, segunda aula de aprofundamento matemático, e a gente vai falar hoje de funções trigonométricas, né? Para que servem, então, essas funções trigonométricas? Quando a gente observa algum fenômeno da natureza que se repete, ou seja, ele tem uma periodicidade, como é o caso do movimento de rotação da Terra, né? As marés, que todo dia a gente tem maré cheia, maré baixa. A gente percebe que esses fenômenos, eles podem ser representados através de um gráfico, né? Que é relacionado a uma função, tá? Então, para a gente pensar e relembrar o que é uma função, a gente tem aqui o nosso diagrama de setas ou diagrama de conjuntos, né? Então, a gente tem que pensar numa função como ela sendo uma caixinha, aonde você coloca, né, um valor e ele te devolve outro valor, tá bom? Então, toda vez que eu tiver valores, né, de x, eu vou ter valores correspondentes de y ou de f de x, tá certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui seria uma onda que tem uma frequência muito maior, ou seja, o intervalo de repetições, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem 6 repetições. Enquanto nessa outra onda aqui embaixo, nós temos apenas 3 repetições, né? E se você for comparar, né, elas têm praticamente o mesmo tempo, né? Então, assim, a gente sabe que a frequência na onda 1, vamos chamar de onda 1, a frequência na onda 1 é maior, porque eu tenho uma maior quantidade de picos e vales dentro de um determinado período ali, dentro de um determinado tempo, tá bom? Enquanto a onda de baixo, ela tem apenas 3 picos ou ainda 3 vales dentro do mesmo período de tempo, tá? Perfeito. Então, o que isso relaciona com a nossa aula de hoje, né? Então, hoje a gente vai relembrar um pouquinho o que é uma onda, o que é o período, a amplitude, os picos, os vales, né? E a gente vai também analisar alguns gráficos de funções periódicas, tá? No caso do nosso gráfico 1, esse aqui, nós temos aqui, visivelmente, a gente consegue perceber o que, né? Que, ó, isso daqui é um período que vai no tempo x, né, de 0 a 4. E esse período, ele se repete novamente e vai de 4 a 8. Então, toda vez que eu fizer uma correlação entre os valores finais e iniciais de x, eu sempre vou ter o mesmo valor, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 4 menos 0, que no caso seria o valor final dessa onda, desse período até o valor inicial, vai dar 4. 8 menos 4 também vai dar 4, tá? Então, a gente tem uma função, né, que eu sempre vou relacionar ela com mais 4, né? Vai ser um valor qualquer, no caso aqui é o 0, mais 4. Depois ela vai se repetir e vai ser mais 8, tá? Então, eu tô sempre multiplicando, nesse caso aqui eu tenho duas frequências, e essas duas frequências, elas estão multiplicando o meu 4. Então, quando eu tenho uma frequência, uma onda, esse 1 vai multiplicar o 4, então o meu f de 1 vai ser 4. Na segunda, a mesma coisa, meu f de 1 vai ser 8, porque vai ser duas frequências, né, de ondas aí, 2 períodos sendo contados para essa onda, tá?
Já no gráfico seguinte, no gráfico número 2, a gente tem aqui um gráfico mais ondular, né? Esse outro aqui de cima, ele tem algumas retas. Então, o de baixo, ele tem ondas, né? Ele é arredondado. E cada período dele, a gente percebe que ele se repete em π. Então, da mesma forma, né? Que em cima a gente somou o 0 com 4, aqui embaixo a gente vai somar o 0 com π, né? Porque ele começou no 0, né? Os dois gráficos começaram no 0. Primeiro período, então, vai até π. Segundo período vai até 2π, né? Então, o período nessa onda tá representado aqui pelo valor de π, ok? Por enquanto, tranquilo. Vamos agora determinar, né, o período. Então, se eu tenho, por exemplo, um gráfico como esse aqui, ó, eu vou determinar o período não apenas pelas suas, pelos seus vales e picos, tá? Não necessariamente, quando eu tenho um gráfico parecido com esse, a gente pode optar por fazer o período de qualquer região que pareça ser, que parece se repetir, tá? Então, vamos analisar esse primeiro aqui, ó. Ele começa aqui no Y1, né? Ele cresce, ele vai até o Y3, depois ele se torna estável, né? Ele fica constante, o X aumenta, mas o Y não aumenta. Depois ele cai para o 2, sobe de novo para o 3, depois ele cai para o 1 e depois ele sobe de novo para o 3. Então, visualmente, a gente consegue perceber que o período ele se inicia aqui no 1, né? E ele vai terminar no 1 de novo, né? No valor de Y1. Mas olha quanto de X que ele andou, né? Ele andou 4. Então, se eu não considerar o valor 4, posso considerar, na verdade, o valor 4 menos 0, que vai dar 4, só que eu posso considerar quaisquer outros valores, tá? Que vai dar, né? Desde que seja na mesma posição, ele vai dar o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o valor dessa primeira caída aqui, ó, que é o valor de 2. Qual é o próximo que tá igual? É no 6. Então, se eu pegar o 6 menos 2, também vai dar 4. Da mesma forma, se eu pegar esse outro pico aqui, ó, primeiro pico 3. Qual é o próximo pico igual a esse? É aqui, ó, no 7. Então, 7 menos 3 também vai dar 4. Então, todos correspondem ao mesmo período, tá? Falando agora, né, das partes aí de um gráfico ondular ou as partes de uma onda, vamos relembrar lá das aulas de física. O que é amplitude, né? Então, a amplitude, desde que essa onda ela começa, ela tem um ponto máximo que vai culminar aí no pico e depois ela vai decrescer e vai começar novamente a crescer para baixo até atingir um vale, tá? Então, a minha amplitude, ela sempre vai ser referente ao eixo Y, o valor que X, ele oscila e ele se repete tanto para cima como para baixo, tá? Então, isso daqui eu também posso considerar como sendo uma amplitude, tá bom? Tanto em cima como embaixo, porque o gráfico ele se repete, tá? Já o comprimento, por exemplo, aqui ele vai do 0, ele cruza o eixo X novamente em 4 e depois ele volta a cruzar novamente em 8, tá? Então, o comprimento de onda seria 8 unidades, tá certo? O valor que esse gráfico atinge, o maior valor que ele atinge, eu vou chamar de pico.
e o menor valor que ele atinge eu vou chamar de vale, ok? E a frequência, ela vai ser sempre o quê? O quanto que essa onda oscila, tanto para cima como para baixo, dentro de um período. Quando que ela começa a se repetir? Ela não começa a se repetir a partir do 8? Então, significa que do 0 até o 8, esse é o valor, né? Esse é o comprimento de onda, tá? A frequência, quantas vezes ela se repete dentro de um período? Bom, é uma vez, tá? Então, por isso que a gente vai usar essa formulazinha aqui para calcular o valor da frequência ou ainda do período da onda, tá bom? Então, a gente pode considerar, né, que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, quanto maior for a frequência, menor é o período, quanto maior for o período, menor é a frequência, ok? Então, a gente vai analisar um exemplo aqui, mais próximo do nosso cotidiano, que é essa imagem que tem aí no livro de vocês, na página 30, que é um eletrocardiograma, tá? Então, os médicos, eles consideram normal uma frequência de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, de 60 a 100 batimentos por minuto é o considerado normal de uma pessoa saudável, né? Essa pessoa pode estar tanto em repouso como em atividades cotidianas, tá? Então, supondo que os batimentos sejam regulares, ou seja, a função ela seja periódica, a gente precisa observar o período que está sendo representado no gráfico em segundos ou ainda em milissegundos, tá? Normalmente esses exames eles são impressos nesse papel milimetrado, tá bom? Que vocês estão vendo aí, esse papel quadriculado, ele tem uma padronização, tá? Então, ele fala o seguinte, que 1 segundo, ele corresponde a 1000 milissegundos, e cada marca secundária no eixo corresponde a 200 milissegundos. Então, na verdade, aqui, ó, cada quadrado desse aqui, ó, que está sendo representado aqui, ele tem 200 milissegundos. E cada quadradinho pequenininho corresponde a 40 milissegundos, tá bom? Porque você dividiu por 5, né, ó, se cada um desses aqui é 200, se eu dividir, né, por 5, eu tenho que cada quadradinho corresponde a 40 milissegundos, ok? Se a gente for analisar, vocês podem olhar com mais cuidado aí no livro de vocês, o pico dessa onda tá aqui, ó, tá? É esse valor R. Então, o R é o pico. E a gente pode perceber que a gente tem 2 picos aí, certo? Então, para a gente verificar se o valor dos batimentos cardíacos aí desse eletrocardiograma tá dentro da faixa normal, né, de 60 a 100 batimentos por minuto, a gente tem que analisar, então, quantos quadradinhos tem dentro desse espaço, tá bom? Se vocês contarem direitinho aí, vocês vão perceber que a diferença entre os 2 picos, tá? É de 18,5 quadradinhos, tá bom? 18,5 unidades. Então, esse vai ser o meu período, ok? Só que para saber em milissegundos, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 18,5 e vou multiplicar por cada quadradinho. Se tem 18 quadradinhos e meio, cada quadradinho são 40 milissegundos, eu tenho, então, 740 milissegundos,
ou ainda, né, se eu for converter, eu tenho 0,74 segundos, ou seja, é menos, né, é um pouco mais, é um pouco menos de 1 segundo, tá? Então, sabendo disso, se os impulsos elétricos, eles completam um ciclo, ou seja, se um período acontece a cada 0,74 segundos, agora a gente vai usar a fórmula da frequência, né? Então, eu tenho lá que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, substituindo o valor do período por 0,74, eu tenho que a frequência é igual a 1,35 batimentos por minuto. Perdão, batimentos por segundo, tá? Esse seria a quantidade de batimentos por segundo. Só que a gente conta batimentos por minuto, né? Então, não sei quanto que é o batimento por segundo, eu sei quanto é que é o batimento por minuto, a unidade é por minuto, tá? Só que daí eu faço a conversão, né? Eu sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 1,35 batimentos por segundo é igual a 1,35 vezes 60 segundos. Então, eu multiplico os dois e vou chegar no resultado de 81 batimentos por minuto. E aí, eu vou olhar para ver se esse 81 tá dentro, né? De 60 até 100. A gente viu que tá. Então, a frequência cardíaca desse paciente tá dentro da normalidade, tá? Então, é bem interessante, né, a gente entender um pouco mais sobre esses exames, que é uma coisa que tá dentro do nosso cotidiano, né? Talvez você nunca tenha feito um eletrocardiograma ou até mesmo viu, né, um resultado e ficou sem entender nada, né? O que são essas ondas, o que são, né? Parece justamente um sismógrafo, né? Mostrando aí os abalos sísmicos de alguma região, enfim, né? Presença de um terremoto e tal. E é o mesmo sentido, né? Tanto um terremoto quanto essas oscilações aqui dos batimentos cardíacos, tá? Então, agora vocês podem visualizar um exemplo que tem aí no livro de vocês, na página 30, tá? Que 2 indivíduos foram submetidos ao exame de eletrocardiograma. Um acabou de fazer uma caminhada e o outro acabou de praticar uma atividade física intensa. Então, o resultado de cada exame vocês podem observar aí no gráfico, né? E vocês vão poder analisar a frequência cardíaca, né? Que foi calculada, os batimentos cardíacos que foram calculados de cada paciente, né? Para saber se estão dentro da normalidade ou não. E dessa forma, então, depois de observar os exemplos, vocês podem fazer os exercícios, né? Vou deixar aqui para vocês os exercícios do praticando. Apenas o primeiro e o segundo exercício que falam sobre esse assunto, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Semana que vem eu tô de volta. Um grande beijo. Tchau, tchau.